Bem, gente, nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre o Brasil Império, um período que vivemos de 1822 a 1889. São 67 anos de Brasil Império. E neste período nós vamos tratar de dois tópicos importantes. O de 1824, que foi a primeira Constituição do Brasil, e o ato adicional de 1834. Sobre a primeira Constituição do Brasil, nós já falamos um pouco sobre isso, não é? A parte que nos interessa dessa Constituição é a parte educacional. Por ser a lei máxima do país, ela dizia que todos os cidadãos teriam direito à educação primária. Mas, como estudamos, não foi isso que ocorreu. Ela dá a cidadania a todos os cidadãos. Então a gente pensa, agora os adultos vão estudar. Mas nessa mesma lei, ela tira a cidadania dos negros, da maioria das mulheres e dos indígenas. Então, o que precisamos lembrar dessa primeira Constituição? Ela representa aí, nesse artigo, uma política pública educacional para a educação primária, né? Então, é a primeira política pública que nós temos em lei implementada, né, como uma ação educativa, mas que não foi para todos. Então, se existe uma crítica em relação a essa primeira Constituição do Brasil, é essa. Ela diz que o ensino primário é para todos os cidadãos, mas, na verdade, ela exclui mulheres, negros e indígenas. Tá. Então, de 1824 aí, só isso que vocês precisam saber. De 1824 a 1834, são 10 anos. Então, durante esses 10 anos, vários aspectos históricos ocorrem. Inclusive, Dom Pedro I, que ao proclamar a nossa independência, ele se torna o nosso imperador, ele volta para Portugal. E seu filho, Dom Pedro II, não tem idade para ser o nosso imperador. Então, fica um período aí da história por conta, né, dos regentes, que é um outro aspecto também que nós não vamos entrar, não é? Nós vamos tratar, né, enquanto Dom Pedro II alcança a maioridade, porque na época ele tinha 5 anos, quando o pai dele retorna, né, quando Dom Pedro I retorna para Portugal. Então, durante esse período, enquanto Dom Pedro II, não é, vai crescendo, vem aí o ato adicional. Esse ato adicional também teve vários aspectos, não é, econômicos, sociais aí para o Brasil, mas nós vamos tratar a parte educacional. Como vimos, na primeira Constituição não teve nada para a EJA, para os nossos jovens e adultos. Então vamos ver agora se vai sobrar alguma coisa para a gente. Porque, fazendo a conta aí, só de Brasil Colônia foram 322 anos sem nenhuma ação educativa sistemática para os adultos. Então, vamos ver, né, de Brasil Império, como eu já disse, são 10 anos aí, de 1824 a 1834, são 10 anos também que nada foi implementado sistematicamente para os adultos. Vamos ver agora se esse ato adicional vai trazer alguma política pública sistemática para os nossos jovens e adultos. Vamos falar um pouquinho aí, vamos introduzir um pouquinho aí o nosso ato adicional. Antes, a responsabilidade de administrar a educação básica era da coroa, né? Do império, no caso, né? Era do império. Então,
Com esse ato adicional, a responsabilidade da educação básica, que era a primária e a secundária, passou a ser para as províncias. Quem ia tomar conta dessa educação básica seria as províncias, o que hoje a gente chama de estados. Então é como se fosse tirar a responsabilidade do governo federal, da União, e transferir para o nosso governo estadual, se fosse hoje, né, nos nossos dias atuais. Mas na época a gente falava províncias. Então, nesse ato adicional, eles tiram a responsabilidade da coroa e passa para as províncias. Gente, em 1834, pensa um pouquinho, era notório a falta de estrutura, de bases financeiras e principalmente de professores. Não tinha um número substancial de professores para poder atender todas as escolas do Brasil. Nós sabemos que é um país de tamanho continental. O que mais a gente vê falar hoje, né, é que o Brasil é um país de tamanho continental. Então, pensa lá, em 1834, a coroa passa toda a responsabilidade da educação básica, a primária e a secundária, para as províncias. Ela só fica com o ensino superior. Então, vamos mais aí adiante. Diante desse quadro, a gente começa a se questionar, a analisar. E a qualidade do ensino? Desse ensino primário e desse ensino secundário. Vamos refletir sobre isso. A coroa transmite para as províncias a responsabilidade desse ensino. As províncias, que hoje chamamos de estados, naquela época não tinham condições nem físicas, nem humanas e muito menos financeiras. Vamos ver aí, né, o que esse ato aí proporciona para a gente. Vamos ver. Então, como eu disse antes, a educação primária e a secundária passaria a ser responsabilidade das províncias. Então, vamos lá. O que foi pensado para a educação primária? Educação primária, a gente fala hoje o quê? Do primeiro ao quinto ano, né? Como se fosse. Já falamos de primeira a quarta série aí, numa época aí anterior a essa. E lá naquela época, né, também tinha outros nomes. Então, vamos lá. Para essa educação primária, essa educação inicial, não é? Foi pensado que vamos adotar o método Lancaster. Esse método tinha influência inglesa, porque vocês sabem que a Inglaterra apoiou aí o movimento do Brasil aí na independência do Brasil em relação a Portugal. Então, nós estamos num período aí bem ligado aí à Inglaterra. E esse método funcionava muito bem lá na Europa. Mas vamos imaginar 1834, né? Olha quantos anos isso, né? Então, vamos copiar esse método Lancaster, lá da Inglaterra, e vamos resolver os nossos problemas aqui do país. Vamos lá, como que funcionava esse método? Era assim, os alunos mais adiantados nas escolas, eles assumiam o papel de monitores. Ou seja, eles recebiam as informações do professor antes de começar a aula, eles recebiam ali, né, os conteúdos que seriam tratados, o professor passava para esses alunos e esses alunos iriam para as salas de aulas para dar aulas.
Então, vamos começar também pensando sobre essa solução. Não era o professor que iria dar aula, eram alunos monitores. Eram alunos mais adiantados, que já sabiam, que tinham um conhecimento maior, né? Aqueles alunos que se destacavam, eles passavam a fazer o papel do professor, né? Eles recebiam esses conteúdos antes da aula começar e depois iria para as turmas aí para ministrar esses conteúdos. Traduzindo isso, vamos pensar o que seria positivo para o Estado, que na época falava província, e o que seria negativo. Negativo porque ele era um método muito rígido. Os alunos que entendiam, que acertavam, eram premiados. Os alunos que não entendiam, não conseguiam alcançar aquela matéria, eles eram castigados. Então, se você pensar em qualidade do ensino, a gente já começa a entender que não havia uma qualidade, né? Existia, sim, né, um prestígio para os bons alunos, aqueles que se destacavam, mas os que tinham dificuldade não tinham incentivo nenhum, tá? Então, isso era um ponto negativo para o método. Agora, se você olhar o lado da província, dos governantes, olha a economia, um professor para cada escola. Vamos imaginar o nosso colégio estadual, um professor só para o colégio estadual, e esse professor terá alunos monitores, ele irá transmitir os conteúdos para esses alunos e esses alunos irão para as salas, para as turmas, para assumir o papel de professor. Então, em termos econômicos, para a província é excelente, né? Mas fica aí um ponto muito negativo em relação à qualidade do ensino, né? Porque a gente não pode medir conhecimento do aluno com prêmios e castigos. Nós sabemos que cada aluno tem seu ritmo de aprender. Em um determinado momento ele vai aprender. Nem todos aprendem ao mesmo tempo, nós já sabemos disso. Tá. Então, para a educação primária, foi ali, né, esse ato adicional previa ali o método Lancaster. Agora, vamos ver o que foi pensado para a nossa educação secundária, né? Como antes era de responsabilidade da coroa, agora passa a ser para as províncias. Então, o que foi pensado primeiro? Nós vamos criar liceus provinciais, né? Esses liceus provinciais não tinham em todos os municípios do Brasil, não. Eles foram criados em alguns municípios. Se vocês lembrarem, em Campos tem um liceu. É dessa época, tá? E qual era o caráter dessas escolas secundárias? Essas escolas, elas tinham um caráter propedêutico. O que é isso? Né? Trabalhar com os alunos os conhecimentos complexos e aprofundados. Isso aí era a ideia desses liceus. E o governo, né, eles incentivaram a construção desses liceus. Só que existia um número limitado de alunos para o acesso a esses liceus. Então, a educação secundária não era para todos. Era só para quem conseguia ingressar, que, de acordo com nossos estudos, vocês já devem imaginar que ele era mais para elite, né? Então,
Esses liceus provinciais, que não existia em todos os municípios, né? Eles se transformaram em preparatórios para exames de cursos superiores. A primeira ideia era o quê? De caráter propedêutico, né? E vai transmitir ali os conhecimentos complexos e aprofundados para os alunos. Só que, com o passar do tempo, eles se tornaram em preparatórios para exames de cursos superiores. Mesmo atendendo a elite, eles não conseguiam, eles não conseguiam, como se diz, eles não conseguiam inserir todos os alunos. Então, qual é a ideia do governo? Começa a surgir cursos e colégios particulares preparatórios para o ensino superior. Aí começa esse incentivo. Por quê? A coroa transmite a responsabilidade para as províncias da educação básica. As províncias não têm recurso para isso. Então, tem os liceus. Os liceus não atendem a todos os alunos, não tem vaga para todos. Então, aquela ideia inicial de caráter propedêutico, ela é esquecida. E aos poucos, ela vai se transformando em preparatórios para exames de curso superior. E como não existia vaga para todos, eram poucos liceus, surge aí os cursos e os colégios particulares. Aí eu pergunto para vocês, até agora foi falado no ato adicional de alguma ação educativa para os jovens e os adultos? Não, até agora não. Vamos seguir. Temos aí também o ensino profissional. Então, as províncias eram responsáveis pelo ensino primário, ensino secundário e o ensino profissional. Aí vocês vão pensar assim, bem, professora, ensino profissional, de repente, aí vai chegar aí nos jovens e adultos. Vamos ver. Esse ensino profissional, nós estamos falando, gente, de 1834, muitos anos atrás. Quando a gente fala naquela época de ensino profissional, existia um descaso público. Os governantes, eles ofertavam, mas não davam importância para o ensino profissional. Eles tinham aversão. Por quê? Porque esse ensino profissional era destinado aos pobres, órfãos e os poucos escolarizados. Então, a elite, ela não era encaminhada para o ensino profissional. A elite, gente, ela ia cair lá nos liceus, Aqueles alunos iriam cair em cursos, em escolas particulares, E sobrava o quê? Para a massa, sobrava esse ensino profissional aí, que era visto com descaso. Então, creio que não era uma coisa tão assim de qualidade, Mas era o que tinha naquela época, Educação primária, educação secundária e o ensino profissional. Da educação primária, vocês têm que lembrar os aspectos positivos e negativos desse método de Lancaster, tá? Para a educação secundária, vocês têm que lembrar que a ideia era criar liceus, só que esses liceus não atenderam a todos os alunos, então foi incentivado a criação de cursos
e escolas particulares. E aquela ideia do liceu de caráter propedêutico, aos poucos, foi se tornando em um ensino secundário preparatório para o ensino superior. E por último, o ensino profissional, né? Vocês têm que lembrar por que naquela época, não é, as pessoas, os governantes, não davam importância a esse ensino profissional, porque eles eram para os pobres, órfãos e os poucos escolarizados, ou seja, era para a massa, para as pessoas menos favorecidas. Então, para os adultos, nada foi implementado através desse ato adicional de 1834, né? Como eu acabei de falar, e para a EJA não temos nada. E nós vamos passar um período de império de 67 anos, né? Quem é bom na matemática aí, é só fazer a continha, de 1822 a 1889, nós temos aí o Brasil Império, são 67 anos que não foi criado nenhuma política pública para os nossos jovens e adultos. Quem aprendeu a ler e escreveu, aprendeu por conta própria, ou seja, através da educação assistemática. Por hoje é só, queridos.